Daí, galera, tudo jóia? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Beleza? A gente vai começar hoje com a história do Brasil e depois no intervalo a gente vai para a história geral. Show de bola? Na última aula de Brasil, a gente falou sobre a expansão marítima e também comentamos a respeito do ciclo do pau-brasil, período pré-colonial. Correto? Então, a aula de hoje, nós vamos começar com os sistemas administrativos que foram implantados no Brasil. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui, vou botar à frente na história B. Eu sou o professor Otto. Essa é a unidade 2 da apostila de vocês, da Frente Brasil, correto? Vamos lá então, sistemas administrativos. Turma, vocês lembram que eu falei para vocês que no começo, logo depois que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, vai começar um período que a gente chama de período pré-colonial, aonde Portugal descobre a terra, porém não ocupa. E não ocupa por quê? Qual era o objetivo da expansão marítima? Achar terras ou rotas comerciais? Rotas comerciais, correto? Para chegar aonde? Às Índias, para buscar especiarias. Então os caras esbarraram aqui no Brasil, não acharam nenhuma especiaria, a única mercadoria que tinha valor econômico para eles era o pau-brasil, que ainda assim tinha um valor econômico mais baixo que o das especiarias das Índias. Então eles continuaram fazendo esse comércio com as Índias e também com o comércio do pau-brasil, mas não efetivaram essa colonização. Mas não efetivaram por quê? Porque não havia a real necessidade de você defender esse território, pois só duas nações navegavam. Quais eram essas nações? Portugal e Espanha. E por que não havia o risco de uma invadir o território da outra? Porque elas já haviam feito um tratado de limites chamado Tratado de Tordesilhas. Acontece que nesse intervalo, entre 1500 e 1530, a França, a Inglaterra e a Holanda também fizeram seu movimento de expansão marítima. E começaram a invadir essas terras, as terras da América, pertencentes a Portugal e a Espanha. Então era necessário ocupar para não perder a posse dessa terra. A colonização fez-se necessário para manter esse domínio português na terra. Tudo bem até aqui, galera? Entenderam isso? Só que nós temos um problema. Portugal inaugurou o século XVI como a nação mais rica do mundo. Em 1501, Portugal era a nação mais rica do mundo. Em 1530, ela já estava falida. Certo? Por que isso? Por um detalhe bastante peculiar. Portugal expulsou, nesse período, todos os judeus de dentro do seu território. E os judeus eram quem controlavam o grupo mercantil português. E o grupo mercantil português, que era controlado pelos judeus, passou a mão na nobreza. Aí eu pergunto aos senhores, nobres sabem ganhar dinheiro ou gastar dinheiro? Gastar, né? E gastaram com força. Gastaram muito dinheiro. Gastaram praticamente toda a fortuna portuguesa. E qual realidade nós vamos ter então? Em 1530, Portugal se vê obrigado a povoar esse território, a defender esse território, porém não tem recursos disponíveis para fazê-lo. Então, qual vai ser o primeiro sistema administrativo que Portugal vai tentar empreender no Brasil? As capitanias hereditárias. Mas por que fazer o sistema de capitanias hereditárias? Porque o sistema de capitanias hereditárias, grosso modo, ele faz o quê? Ele transfere
o custo da colonização para a iniciativa privada. Como assim? Tá aqui, vamos pegar o litoral brasileiro, vamos pegar o Tratado de Tordesilhas. O que foi, então, esse sistema de capitanias hereditárias? Portugal dividiu o território brasileiro em 15 lotes e doou esse lote a 12 donatários. Então, Portugal vai pegar o território que o cabia pelo Tratado de Tordesilhas, vai dividir em 15 lotes e vai doar a 12 donatários. E vai responsabilizar esses donatários pela defesa do território. Agora eu pergunto aos senhores, quem eram esses donatários? Eram portugueses extremamente ricos que vinham para cá com suas fortunas para defender o território, sim ou não? Não. Vamos fazer aqui o exemplo. Como é que é seu nome, meu filho? Vitor. Vitor, você é um português, um nobre português, cheio de dinheiro. Tá lá em Portugal, mulherada, farra, sexo, drogas e rock and roll. Certo? Quer largar tudo isso e vir pro Brasil? Sim ou não? Nem a pau, né, Juvenal? Nem a pau. Vou largar aqui as minhas tchutchucas e vou aqui pra esse território onde tem um monte de nego andando de pau pra fora. Não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, não rola. Então presta atenção. Quem é que é esse donatário? Esse donatário é sim um nobre ou um fidalgo. Porém é um nobre ou um fidalgo que não tem todo esse recurso. Então olha só que maravilha que Portugal fez. Transferiu o custo da colonização para alguém que não tinha muito dinheiro. Isso aqui vai dar certo quando, gente? No dia de São nunca, né? É porque os portugueses fizeram isso então? Porque eles já tinham feito isso e já tinha dado certo. Aonde? Em Açores e em Madeira. Esses lotes chegavam a ter, gente, 400.000 quilômetros quadrados. É terra para diabo, para um cara que não tem dinheiro defender, tá? Mas vou explicar um pouquinho como é que funcionava isso aqui. Deixa eu pegar o apagador, vamos começar de novo. Gurizada, presta atenção. Quais eram os documentos oficiais dessa capitania? Eu vou ter a carta de doação e os forais. O que esses documentos diziam? Que todos os bens dos mares, das matas e do subsolo pertenceriam à coroa. E que o donatário teria a posse, porém não a propriedade da terra. Então entendam. O ouro que ali está, pode ser, se existia, não tinha, naquela faixa não tinha. Mas o ouro, se ali existisse, ficaria com o donatário ou com a coroa? Com a coroa. A exploração do pau-brasil, com o donatário ou com a coroa? Com a coroa. A exploração do sal e do salitre, donatário ou com a coroa? Com a coroa. O donatário podia pegar essa terra, lotear e vender, sim ou não? Não, porque você tem a posse, não a propriedade, você não pode vender o que nasceu. Então esses caras vinham para cá, esses donatários vinham para cá e tinham que distribuir sesmarias. O que são sesmarias? São pedaços de terra, pedaços da capitania, que eles deveriam entregar a colonos para ocuparem e ajudá-lo a defender essa terra. Entenderam isso, gurizada? Tranquilo, coisa mais querida? Vamos lá então? Até aqui tá tudo bem? Galera, logicamente que um sistema desse não podia dar muito certo. Porém, duas capitanias hereditárias funcionaram. Quais foram as duas capitanias hereditárias que funcionaram? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Certo?
A capitania de São Vicente funcionou por quê? Porque Martim Afonso, o donatário de São Vicente, foi financiado pela própria coroa portuguesa. E foi o próprio Martim Afonso que trouxe para o Brasil a primeira muda de cana-de-açúcar para tentar implementar uma nova economia aqui, que é a economia açucareira. Então, vamos refletir a respeito. Quando essas capitanias são montadas, a ideia já era fazer com que elas produzissem alguma riqueza. A ideia da cana-de-açúcar partiu de São Vicente. Posteriormente, outra capitania que também vai dar certo, e essa sim por causa da cana, porque depois a gente vai ver que São Vicente não conseguiu produzir, tá? Que a capitania que vai conseguir produzir açúcar de fato é a capitania de Pernambuco, que vai ser financiada não pela coroa portuguesa, e sim pela coroa holandesa. Show de bola, galera? Até aqui tá tranquilo? Coisa mais querida? Então vamos lá. Pergunto aos senhores, o sistema de capitanias hereditárias, de fato, serviu para defender o território, sim ou não? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. A gente viu que a grande maioria das capitanias malograram. Grande maioria dessas capitanias não conseguiram efetivar essa defesa. Então, Portugal viu-se obrigado a investir na administração colonial, investir na defesa. E qual foi a forma que ele criou para fazer isso? Uma coisa chamada governo geral. Correto? Tudo bem? Já ouviram falar nisso? O governo geral foi implantado em 1548. As capitanias hereditárias foram implantadas a partir de 1530. São Vicente é implantado em 1530. 30, 32, 34 as capitanias estão sendo feitas. Certo? Aqui é o seguinte, o governo geral começou em 548. Aonde que esse governo geral vai ter sede? Em Salvador. Mas por que Salvador? Porque eu já sabia qual era a economia que eu ia tentar implantar no Brasil. Qual seria a economia? A economia açucareira. E qual o melhor local para produzir esse açúcar? O Nordeste, por causa do solo de Massapê, do litoral nordestino. E já vai discutir isso. Então não é acaso, não botaram um dedo no mapa, ai, bum, vai ser aqui. Não, eles escolheram Salvador deliberadamente, pois ficava próxima da região que melhor produziria açúcar no Brasil. Tá ok? Então veja bem, quem é o primeiro governador que vem para cá? Tomé de Souza. E junto a ele vem também os primeiros jesuítas. Como é que esse esquema aqui vai funcionar? Tu tem o governador geral, esse cara vai ser assessorado por um ouvidor mor, um provedor mor e um capitão mor. Então tem o governo geral, ouvidor, capitão e provedor. Show de bola? Professor, o senhor não acha necessário Portugal investir no açúcar se ele já tinha várias riquezas? Que riquezas? Pau-Brasil? Pau-Brasil. E? O ouro ainda minério não? Não. O ciclo da mineração, como eu falei para vocês, o Brasil vai ter 4 grandes ciclos econômicos, tá? O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo do café. A primeira jazida de ouro descoberta no Brasil foi em 1693, em Caetés. Então tu tem praticamente 200 anos de ocupação do território brasileiro sem a descoberta de grandes jazidas minerais. Eu vou gastar dinheiro com a implantação de um sistema administrativo para defender a terra. E eu já vou explicar para vocês o que cada um desses caras faz. É o próximo passo aqui. Eu vou gastar dinheiro aplicando um sistema administrativo. Faz algum sentido eu ter uma colônia e gastar com ela? Não faz sentido nenhum. Gente, não é mais o modo de produção feudal. O que vale não é mais a terra. O modo de produção que está em voga aqui é o modo de produção capitalista. É o mercantilismo, que vai pregar o quê? O acúmulo de metais, metalismo. Acúmulo de metais para a cunhagem de moedas. Entende o que eu estou falando, meu querido? Então, ativar a economia colonial era uma necessidade. Porque se eu vou gastar com a colônia, honestamente, mais vale eu largar ela para os bichos, né? Entende o que eu estou dizendo?
Tranquilo? Então, como é que funcionava esse sistema aqui? Eu tinha um governador geral, que era assessorado por um ouvidor-mor. Esse cara cuidava do quê? Ouvidor, da justiça. Provedor-mor. Esse cara cuidava do quê? Das finanças. E o capitão-mor. Esse cara cuidava do quê, galera? Da defesa. Então, vamos lá. Quais eram os objetivos? Quais eram os objetivos do governo geral? Primeiro, óbvio, né? Defender. Certo? Defesa do território. Defender para não perder. Segundo, fiscalizar. E também dinamizar a economia. Pronto, até aqui tá tudo lindo, né, galera? Eu quero implantar um governo geral, eu venho, eu implanto, coisa mais querida. Só que tem um problema. Extrair pau-brasil demanda recursos, demanda capital? Eu preciso investir na extração do pau-brasil, sim ou não? Não. Eu dou um pentinho para um índio, ele vai lá, corta a madeira, traz a madeira, aquela coisa toda. Um espelhinho, um pentinho, um serrote, uma serra, um machado, o cara faz tudo. Só que para a produção açucareira, não é assim que a banda vai tocar. Então, olha só, Portugal criou o governo geral em Salvador, pensando em produzir o açúcar. Então vamos entrar aqui, vamos começar a falar um pouco do ciclo do açúcar. Vamos falar um pouco sobre o ciclo do açúcar. Bora lá. Gurizada, por que produzir açúcar? Por quê? Alto valor de mercado. Galera, o açúcar era uma especiaria. O açúcar tinha um grande valor de mercado. Certo? O açúcar era usado como dote de casamento, cara. O açúcar valia um monte, né? Você casa com um camarada e seu pai dá pro camarada 2 quilos de açúcar. Imagina a desgraça, né? Então, assim, porque o alto valor de mercado e mercado do consumidor garantido também. Certo? Mas vem cá, qual é o problema? Tem algum problema na produção açucareira? Claro que tem. O alto custo de instalação. Galera, olha só, eu preciso de mão de obra e eu preciso do próprio engenho. Isso é caro. Pergunto aos senhores, a mão de obra escrava indígena funcionou bem na Colônia Brasil? Não. Então esse cara aqui, essa mão de obra é o quê? A mão de obra escrava africana. Certo? Então eu tenho que trazer esse cara. Eu compro esse cara aqui, ele é caro. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. E a própria montagem do engenho, lembro aos senhores, o Pacto Colonial proibia a instalação de manufaturas na colônia. Então praticamente todas as peças do engenho vinham da Europa. Montar o engenho é caro. Comprar a mão de obra é caro. Bem, para um país que está quebrado, que a gente já viu, como é que eu posso fazer? Qual é a solução que eu dou, galera, quando eu tenho uma grande ideia, mas me falta dinheiro, me falta recurso? Eu tenho uma baita de uma ideia. Eu sei que aquela ideia vai dar certo. Eu sei que aquilo vai me dar lucro, mas me falta o capital inicial. Eu arrumo um sócio. Perfeito. A solução foi qual? Sociedade com a Holanda. A Holanda tinha dinheiro e não tinha terras, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um pacto com a Holanda. Como funcionou esse pacto? A Holanda financiava, Portugal produzia e a Holanda vendia esse açúcar através da Companhia das Índias Orientais. Até aí tudo bem, galera?
Tranquilinho? Mas qual é o grande problema? O problema foi o seguinte, que isso aqui começou a ser feito, como eu já falei para vocês, no Nordeste brasileiro. Por que o Nordeste? Por causa do clima, por causa do solo e também da sua relativa proximidade com a Europa, né? Se você pensar em termos geográficos, o Nordeste brasileiro é a região mais próxima da Europa, então onde o frete fica mais barato. Mas o grande problema, então a produção começou a ser feita, só que o problema foi a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Ocorrida entre os anos de 1580 e 1640. O que foi a União Ibérica? Foi a união das coroas portuguesas e espanhola nas mãos do rei da Espanha, que se chamava Felipe II. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu em 1578 sem deixar herdeiros. Quem assumiu o trono foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que morreu 2 anos depois, também sem deixar herdeiros. Se procurou quem seria o parente de Dom Sebastião mais próximo e se chegou a seu primo, o sobrinho de Dom João III, que se chamava Felipe II, que ao mesmo tempo que era primo de Dom Sebastião, era rei da Espanha. Entenderam o que eu estou dizendo? Então esse cara aqui era o rei da Espanha. E qual foi o grande problema? O problema foi o seguinte, que esse cara decretou uma coisa chamada bloqueio comercial. A quem? A Inglaterra, a França e adivinha mais quem? E a Holanda. Países que sistematicamente invadiam os territórios americanos pertencentes à Espanha. Entenderam isso aqui, gurizada? Então você imagina a situação da Holanda. A Holanda financia o açúcar, começa a produção no Nordeste e pouco depois a coroa portuguesa cai no colo da Espanha, que impede a Holanda de reaver os lucros, né, reaver o investimento que ela fez no Brasil. A Holanda ficou com 2 opções. Quais? Ou leva o prejuízo ou invade o Brasil. Então a gente tem aqui a invasão holandesa. Vamos lá. E essa invasão ela vai se dar em 2 momentos. Tu vai ter a primeira invasão, que vai ocorrer em Salvador, entre os anos de 1624 e 1625. Galera, Salvador era o quê? Era só a capital da colônia. Os caras ficaram tão indignados, os espanhóis ficaram tão indignados com isso aqui, que mandaram a maior esquadra de guerra que até então havia atravessado o Atlântico para vir aqui e expulsar esses holandeses. Então deram uma camaçada de pau nos cornos aqui nos holandeses e expulsaram os caras daqui. Só que eles são holandeses, né? Então eles não desistem nunca. Eles voltaram. Invasão, segunda invasão. Agora já no Pernambuco. Uma invasão, um domínio holandês muito maior, que foi dos anos de 1630 a 1654. Show de bola? E aqui a gente divide em 3 fases. A primeira fase eu chamo de conquista, aonde ocorreram as guerras todas. Isso vai de 30 a 35, aonde ocorreram as guerras, onde a Holanda conseguiu se estabelecer aqui. Mas ao mesmo tempo que aconteceram essas guerras, aconteceu o quê? A desestruturação dos engenhos, porque os escravos fugiram, os engenhos queimaram, aquela coisa toda. Então eu vou ter a segunda fase, que a gente vai chamar de acomodação. O que é essa acomodação? Quais as características dela? É o período onde vai vir para cá um cara chamado Maurício de Nassau, que vai fazer uma série de acordos com os produtores de açúcar do Brasil e vai dar o apogeu da produção açucareira no Brasil.
né? Ele vai financiar a reconstrução desses engenhos e a partir dessa reconstrução dos engenhos vai ter uma grande produção açucareira no Brasil. Então, entre 1635 e 45, a gente vai ter aqui o pico de produção açucareira, tá? E por fim, a terceira fase, que nós chamamos de expulsão. Findada a União Ibérica, Dom João IV, o rei português que assumiu depois de Filipe IV, Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Esses três Filipes governaram o Brasil, governaram a Portugal como reis da Espanha. Entenderam o que eu estou falando? Em 1580 era Filipe II. Aqui, nesse final das contas, já é Filipe IV. Tá certo? Então essa expulsão, galera, sabe o que ela significou para o Brasil? O fim do ciclo do açúcar. Por quê? Porque esses holandeses foram expulsos. O Brasil começou a ter uma concorrência com a produção holandesa nas Antilhas e na Europa começou a produção de açúcar de beterraba. Então o que vai rolar? Findado o ciclo do açúcar, o Brasil precisava achar uma outra forma de sustentar Portugal. E agora sim, meu querido, vão começar as entradas em bandeiras em busca de minérios, que é o tema da nossa próxima aula. Tá joia? Um abraço para vocês, a gente fica por aqui com a História do Brasil e volta daqui a pouquinho.